Olá amigos, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo justamente para apresentar aos senhores aquilo que foi mostrado na quinta-feira de manhã e também já apresentar algumas ideias de organização para que a gente possa fazer um alinhamento até estimular alguma discussão, algumas dúvidas que porventura possam vir. Bem, foi feita uma rápida apresentação de quando iniciou a área experimental, foi em 2014. Era uma área que era uma parceria que a universidade tinha com a CCGL. E essa área veio para nós e a gente passou a conduzir ela. Mas a gente, o grande problema de não ter tantos recursos. Era uma área praticamente abandonada, que sem manejo de inverno, enfim. E daí veio a primeira parceria nossa, que foi a empresa Vence Tudo, cedendo para nós incomodato as semeadoras e, óbvio, em troca, uma relação de marketing que eles poderiam ter à frente de exposição do produto deles para os nossos acadêmicos na universidade. Passados 5 meses de trabalho, o campo ele começou a se transformar muito em função da dinâmica de trabalho, em tentar propiciar às empresas aqui um local de condução e execução de pesquisa. No início foi tanto quanto difícil, mas enfim, os desafios são feitos para serem superados. E, enfim, a gente foi estruturando a área, ela ganhou corpo e a partir disso ela foi se estruturando. Nisso veio o primeiro nosso primeiro dia de campo que a gente fez. E esse dia de campo ele já deu uma grande divulgação para a universidade em si. Tá aqui outra imagem do dia de campo. Óbvio que deu também um problema de chuva, mas de antemão a gente tem que esse primeiro dia de campo ele foi muito importante, principalmente pelo fato das empresas parceiras passarem a gostar mais de estar presente ali na área experimental. Aqui é já passado um ano de trabalho, tá? Aqui já no inverno. Podem ver que tem algumas diferentes tons de cor, isso é muito em função das culturas que estão expostas, mas isso já é a expansão da área experimental e muito do alinhamento que hoje a gente utiliza para definição de plots, tanto plots experimentais quanto plots de pesquisa. Passado, né, esse um ano veio o nosso próximo dia de campo, né, para nós foi muito interessante porque veio bastante gente, foram mais de 1.000 pessoas, porque para nós até então era uma novidade. Aumentou também o número de parceiros, enfim, foi algo bem interessante que conseguiu se estabelecer. Aqui já é um ano e meio de área experimental, ela já mais bem estruturada. A própria questão de infraestrutura nossa já melhorou bastante. Veio também o terceiro dia de campo, da Culturas de Verão, foi bem interessante. E nesse dia de campo a gente já colocou uma nova dinâmica, que foi aumentar o número de ofertas de cursos, de eventos paralelos ao dia de campo, sendo o dia de campo um evento maior e paralelos a alguns eventos distribuídos ao longo da semana. Aqui é uma imagem dele, já também nesse dia de campo aqui, a estimativa nossa, a gente não tem um controle muito preciso, mas a nossa estimativa ela foi superior a 1.200, 1.300 pessoas, né? Claro que a gente vendo assim, teríamos talvez reduzido um pouco o tamanho do campo, ficou muito disperso, mas enfim, eu acho que quem foi achou bem interessante esse evento. Aqui é já após 2 anos, a área já a imagem não é tão bonita quanto a vegetação, é muito em função da seca que no ano passado a gente teve no inverno, em época crucial para o desenvolvimento das culturas, mas a gente também já tem uma noção da evolução do campo. E aqui é um marco bem interessante porque a gente passa a ter uma divisão mais homogênea da área experimental, principalmente pela entrada de empresas maiores para a execução de pesquisa. Aqui já é o nosso quarto dia de campo.
Esse dia de campo também foi interessante porque a gente dividiu toda a semana numa série de eventos. Esses eventos foram foi bem massivo, principalmente porque eram vários eventos e muitos ocorrendo concomitantemente. E aqui é o nosso primeiro erro que a gente estabeleceu, que não dá para ser feito eventos paralelos. Isso dispersa público e o pessoal se perde. Então, foi uma das primeiras lições que a gente tomou de tentar fazer eventos concomitantes. Aqui já é uma imagem recente, eu compartilhei esses dias também aqui com vocês. Aqui é a imagem já de 2 anos e meio. Para nós, assim, muitas vezes a gente como gestor nem acredita que tamanha foi a evolução desse campo, mas é muito em função da grande quantidade de parceiros que a gente tem hoje na área experimental. E isso possibilita com que todos os espaços sejam ocupados e seja executada uma pesquisa de excelência ali. Então, para nós é muito gratificante estar envolvido nesse projeto e principalmente poder propiciar aquele nosso acadêmico hoje da universidade uma formação diferenciada, dando ele o contato com as principais empresas do segmento. Aqui já para aproveitar essa imagem, vou até utilizar uma caneta aqui, já meio que delimitando onde que a gente imagina que seja executado o dia de campo, tá? Ele aqui, ó. Porque nesse espaço, muito em função da dispersão do pessoal. Então aqui a gente pensa em ser executado o dia de campo. Tem também a área de pecuária aqui que pode ser explorado muito em função do diálogo que se vai se estabelecer com o pessoal do hospital veterinário. Mas eu acredito que aqui seja um local bem interessante e de agregação para as pessoas. Claro que a gente poderia explorar o todo do campo experimental, mas fica muito grande e como é uma primeira experiência de evento, é interessante talvez a gente começar com o pé no chão pequeno e a partir daí a gente começar a galgar novas estruturas e uma expansão. Outra questão interessante aqui para vocês entenderem, a gente tem aqui esse espaço aqui onde tem essa construção, aqui vai ter luz até o evento, a gente acredita, e aqui a gente está pensando em montar toda uma infraestrutura com auditórios, enfim, todo um local para que sejam executadas palestras, eventos, enfim, seja consolidando Cruz Alta como um local de referência de eventos do agronegócio, muito em função da qualidade técnica imposta. Aqui também a gente tem uma área de pomar, que a gente está estruturando. Aqui também a gente tem nessa próxima seta um projeto que a gente chama de Coração Verde, um projeto muito que visa conservação do meio ambiente, enfim, integrado com as ações associadas ao agronegócio. Então é muito em função de poder passar para as pessoas que o agro ele não é um agente poluidor, e sim também ele atua no processo de conservação. Aqui, ó, nesse círculo aqui que eu estabeleço para vocês, coloco a seta agora. Aqui a gente tem como parâmetro para ter o local para ser feita a abertura da colheita do trigo. Um espaço na frente da universidade, bem localizado. E já vou passar uma pequena dinâmica para vocês do que se imagina nesses dias nessa Fenatrigo Tech, tá? Bem, aqui é o nosso último dia de campo, e aqui talvez uma questão interessante é que a gente não fez mais um evento tão grande, muito em função da disponibilidade de tempo e principalmente pelo número de pessoas envolvidas, que diminuiu bastante. Então a gente fez dessa forma justamente para fazer um dia único, marcar o evento, enfim,
tornar ele mais aglutinado, porque a gente notava que quando era 2 dias de dia de campo, para quem estava participando era muito maçante e muitas vezes o público se dividia. Então dessa forma o público se aglutinou e veio. Mas mesmo assim não foi um evento tão grande quanto os outros, muito em função de uma série de outros acontecimentos que estavam ocorrendo em 22 de março, principalmente em função da caravana do Lula, que estava na região, e a gente teve muito pouca participação tanto de agricultores quanto de filhos de agricultores, né? Então, só que já estava em cima do laço, a gente não poderia modificar a data em função disso. Mas, enfim, são situações para a gente ficar e aprendendo ao longo dos eventos, né? Aqui é uma imagem do último evento e eu gostaria até de mostrar para vocês. Só um minutinho, deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. Mostrar para vocês o seguinte: o que a gente está fazendo agora? Notem que muitas empresas tinham todo esse espaço aqui, ó. E ao invés de utilizar toda a parcela, eles utilizam só a parte de cima. Então o que a gente fez agora? A gente está dividindo pela metade esses plots. Ou seja, olhem aqui, ó. Vou até aqui no fundo. Ou seja, de 2 plots que a gente teria, a gente vai fazer 4. Então faz um aqui, outro nesse espaço aqui e outro aqui. Desculpem os números, mas é para representar vocês como a gente está pensando essa dinâmica, até para tornar o evento ele mais compacto, ou seja, cada plot desses cabe 8 empresas bem distribuídas. Então, e esse pessoal ainda fica com um espaço bem representativo para demonstrar suas tecnologias. Então, isso que a gente está fazendo uma aglutinação. Notem que aqui na frente também a gente tem um espaço de demonstração de máquinas, de exposição de máquinas, e a gente pode também utilizar porque sobrou muito espaço, então dá para atender todas as empresas praticamente de Cruz Alta envolvidas com seus equipamentos. E aqui onde que fica o espaço da dinâmica, de máquinas e equipamentos que a gente pensa, e também da abertura da colheita do trigo, ou seja, dá para se explorar bem esses espaços que na nossa concepção eles ainda são subutilizados. Continuando, tem aqui uma imagem do último dia de campo. Isso daqui a gente conseguiu, foi estruturar grupos, mas a gente vê que a gente tem que dar um foco maior na participação do pessoal, e isso acho que a vinda da associação Finatrigo e tendo essa ideia nova, eu acredito que vai auxiliar bastante para que todo mundo compre a ideia e passa a ter como seu esse evento. Eu acho que isso é o mais importante. Aqui algumas imagens que são representativas nossas do campo experimental, da participação de acadêmicos. Hoje a gente tem mais de 500 acadêmicos no curso de agronomia, muito em função da gente ter também a possibilidade da agronomia noturna. A gente tem investido muito em qualidade, eu acho que isso é um diferencial que tem que ser estabelecido e independente do horário a gente costuma dar uma diferenciada. Aqui é uma imagem bem representativa. A Simbiose tem sido uma empresa que dá muita oportunidade para nossos acadêmicos. Ali está o acadêmico Pablo, até vou fazer uma seta aqui, ó. Pablo, nosso acadêmico, explicando para os colegas dele de agronomia as tecnologias da simbiose, isso durante uma aula prática. Olha que uma das imagens mais interessantes. Nosso grande desafio é que as empresas elas venham até a universidade e passam a prospectar nossos acadêmicos para o mercado de trabalho. Aqui outra imagem à noite. Aqui umas situações que a gente costuma fazer, que são mutirões, onde que a gente busca tentar trazer o apoio de todo mundo para que o pessoal se sinta parte desse projeto. Aqui um dos últimos mutirões que a gente fez, que foi a gente plantou, foram mais de 500 mudas de frutíferas, é uma linha de
de pesquisa que a gente vai passar a adotar, principalmente como uma alternativa para pequenas propriedades, a fruticultura. Então, a gente está passando a introduzir alguns pomares e tem muito essa participação dos acadêmicos, né? Eles compram a ideia e realmente participam. Aqui os acadêmicos também trabalhando. Tá aqui um dos motivos porque a Vence Tudo colocou uma semeadora, porque grande parte desses acadêmicos são filhos de produtores ou vão fazer recomendação para produtores. E eles já vão sair para o mercado de trabalho sabendo como é trabalhar com esse tipo de semeadora e na hora de recomendar vão estar recomendando ela. Não como a semeadora inferior às demais, é uma das melhores do mercado, mas o acadêmico já sabendo, ele já tem propriedade para poder recomendar. E isso depois, para a própria empresa, o investimento que ela faz se dilui ao longo dos anos, né? Aqui os acadêmicos trabalhando, essas são as melhores imagens que a gente tem do campo experimental, que é a participação deles. Nosso grande desafio na área experimental é otimizar. Hoje a gente tem, ao longo do ano, a gente tem várias janelas, várias lacunas que não são utilizadas. E eu vejo que a própria vinda dessa nova ideia, essa nova dinâmica de trabalho vai fortalecer muito este campo experimental que hoje já é uma referência e a gente acredita que isso vai ser muito importante para o município, muito em função da vinda de muitas empresas, colocando suas sedes em Cruz Alta, passando a fazer mais eventos em Cruz Alta, ou seja, atraindo pessoas para a cidade. Isso é uma forma de contribuir com o desenvolvimento da própria comunidade. Aqui é a evolução dos últimos anos, né? A gente tem as imagens e aí a gente coloca a evolução e bem especificado aqui, ó, bem aqui, ó, interrogação. E aí essa nova dinâmica. Eu tomei liberdade de fazer algumas colocações, indagações, até para motivar a discussão, para que a gente tenha algumas ideias e a partir disso comece a trabalhar em função dessas ideias para a gente estruturar algo interessante. Aqui eu coloquei Finatrigo Tecno e Cruz, muito em função do que a gente discutiu quinta-feira de manhã, né? Aquela frase, o inverno que dá certo. Bem, nesse slide tem a gente tem as datas que a gente estruturou, mas eu coloquei aqui o dia 25 muito em função da gente ter, eu acho que é interessante também, ter uma palestra impactante, principalmente para a abertura do evento. Trazer alguém de referência, eu acredito que isso não é difícil de achar patrocinadores e apoiadores para trazer um cara de referência para a gente fazer a abertura, trazer um Amorim, trazer um Moro, trazer um cara do clima, enfim. E depois de 26 a 28 na Universidade de Cruz Alta e principalmente dia 28 à noite tem algo que eu quero propor que eu acho que vai ser interessante também. Bem, aqui a questão do foco, para também não tangenciar muito, aqui se estabelece algumas relações de como tornar rentável o inverno, como interferir nas cadeias produtivas, isso é importante, quais são as alternativas, quais as tecnologias. São perguntas que eu acredito que a gente possa tentar trabalhar elas para a gente tentar sanar com a Fenatrigo Tech. Bem, iniciamos pelo dia 25, né? Aqui eu coloco alguns fóruns, alguma estrutura, é uma estruturação inicial, até para a gente começar a organizar a nossa cartilha frente à disposição dos eventos. Começa com o fórum de integração lavoura-pecuária, que é um tema que sempre exige discussão, tem pessoas que gostam do tema, gostam de debater o tema. Um fórum do leite, eu acredito que aqui é algo que pode ser explorado. Claro que esse nome, já tem um evento com esse nome, pode ter que ser criado outro, ou trazer esse evento com este nome para dentro da Fenatrigo Tech. E aqui a abertura oficial com uma palestra de peso. Eu acho que isso tem que ser na Casa de Cultura, com um local com bastante espaço, uma estrutura boa. Estive lá, não conhecia, é uma estrutura muito interessante e eu acredito que a gente pode explorar muito ela. Aqui os diferentes horários, né, para distribuição. Já no dia 26, o fórum de irrigação, acho que aqui dá para envolver muito clube de irrigação.
através do Teles, do Senar. Eu acho que não tem por que não colocar o clube de irrigação para trazer pessoas para falar sobre irrigação. Aqui um fórum de conservação de solo, isso daqui dá para envolver a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Cruz Alta, numa ideia que eles já trabalham muito bem e tem pessoas bem capacitadas para trabalhar isso lá e até trazer gente de fora para falar. Um fórum sobre agrotóxicos, aqui eu acredito que não vai ser problema a gente estabelecer ele, trazer pessoas técnicas para falar sobre agrotóxicos, sobre defensivos agrícolas, até para desmistificar um pouco essa questão da nova lei dos defensivos. O pessoal critica muito a nova lei sem conhecer, por exemplo, criticando que vai ter mais moléculas, porque vai ter mais agrotóxico no mundo e contaminação, mas só que o pessoal não entende que são moléculas modernas que poluem menos, degradam menos e têm menor impacto sobre o ser humano. Então, essas coisas precisam ser sanadas para as pessoas. Dia 27 a gente tem o dia de campo, manhã e tarde, eu acho, porque ele vai ter uma proporção maior, isso é de se estabelecer, ele vai ter uma proporção maior. E depois o fórum, o inverno que dá certo. Acho que aqui a gente pode trabalhar o trigo, trabalhar as alternativas, fazer um fórum começando encerra o dia de campo 5 horas, 6h30 já está com fórum, vamos até 10h30, trazer pessoas de peso para discutir realmente e pessoas muito especialistas, aplicadas, até para a gente sair um pouco daquela questão de trazer pessoas sem muita propriedade para falar, algo que necessita de bastante propriedade para ter concepção. Dia 28 tem a questão da abertura da colheita, e como vai lá para o local da abertura da colheita, já se estabelece na tarde a dinâmica de máquinas e equipamentos. Porque o que acontece? O pessoal mostra o seu equipamento no dia 27 e já convida o pessoal para vir para a dinâmica de máquinas e equipamentos. E aqui a gente pode fazer de várias formas. Eu até conversei com o Christian, para daqui a pouco dar 30 minutos por empresa. A empresa vai lá pagar R$1.000 para ter 30 minutos. Para demonstrar sua máquina para o público que vai estar lá. Faz uma tarde, começa a 1h30, vai até às 5h30 ou às 2 e vai até às 5h30. Tu consegue pelo menos umas 8 ou 9 dinâmicas de máquina. Isso já dá um recurso extra associado à abertura colheita, talvez já até paga a estrutura. Enfim, eu acho que isso pode ser trabalhado, essa parte dinâmica de máquinas e equipamentos, porque eu acho que vai ter muita gente interessada em mostrar seu equipamento a campo. Eu estabeleci valores, mas isso é algo que também tem que conversar. E eu acredito que para finalizar tem que ter algo impactante. E eu coloco essa ideia aqui: Festival da Cerveja e da Carne. Temos aqui em Cruz Alta muita gente que produz cerveja artesanal e temos produtores de carne com as suas respectivas raças, enfim. Aqui a gente pode fazer algo bem interessante, até para fazer um encerramento bacana para o evento, mas aí já envolvendo o parque, já talvez envolvendo lá a estrutura do parque, fazer algo bem bacana, um festival de encerramento. Dá para botar um festival de canção universitária aqui junto, enfim, dá para fazer N coisas. Mas enfim, isso daqui são tudo ideias, tá? Ideias para a gente discutir, organizar, até para que a gente possa estruturar algo e a gente possa ir evoluindo gradativamente. Bem, aqui é só para mostrar para vocês como é que a gente pensa a distribuição. A primeira delas é a abertura da colheita e dinâmica de máquinas e equipamentos. Tá aqui o espaço, é uma área grande, a gente vai semear 10 hectares de trigo e o resto do espaço vai estar à disposição para a gente fazer o que bem entender. Depois aqui tem a área da universidade, que tem a área dos fóruns de discussão, e que a gente tem que ver os diferentes auditórios e espaços também. E aqui tem a área do dia de campo, tanto a área vegetal quanto animal, tá aí as áreas disponíveis. Agora é simples fato de começar a cobrar do pessoal para que a gente possa ter uma excelência na condução dos plots de demonstração. Aqui a abertura coletiva dinâmica de máquinas tem bem essa relação. As empresas elas querem demonstrar e os agricultores querem ver. Então, por que não organizar os dois no mesmo local? Então, aqui é uma ideia que pode ser trabalhada
Tem a questão do dia de campo, aqui tem também a ideia de valorizar os parceiros da área experimental e oferecer para eles a oportunidade, né, de fazer parte como apoiador do evento. Eu acho que isso é. Tem também a questão de fóruns, né? Eu acho que aqui a gente pode atribuir aos agentes, a conselhos, entidades, enfim, sindicatos, clubes, atribuir a eles a responsabilidade para que eles se façam parte do evento. Eu acho que isso é importante. Dar a responsabilidade, ó, o evento tal, topa fazer, tá, top, então tá. Vai lá, meta a ficha, ou seja, tu começa a fazer esses grupos, uh, fazer parte da feira. Eu acho que isso é muito importante, né? Bem, e aqui o encerramento, né? O encerramento com o festival, eu acho que isso é um nome interessante, é um diferencial, valorizando a cerveja de carne. Eu acho que isso pode ser trabalhado muito bem. Eu acho que talvez seja uma ideia que possa ser utilizado. Mas enfim, como eu demonstrei isso para vocês, aqui é o objetivo mesmo a gente apresentar algumas ideias, algumas dinâmicas para que a gente possa evoluir em conjunto para que ah, essa nova dinâmica de feira ela possa gerar bastante frutos, principalmente para todos os envolvidos.